Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Um prazer muito grande ter vocês na minha companhia. Você está no canal Passando a Limpo, falando com todos vocês o pastor Levi Longaray. Contribua orando em favor do pastor Levi, da minha saúde, da minha família. Contribua com os likes, contribua com os comentários, compartilhamento e acionando o sino das notificações. Meus irmãos queridos e amados, estou fazendo alguns trabalhos aqui que eu não gostaria de fazer. Estou combatendo esse canal A Casa da Pastora, essa senhora, que não era necessário, mas infelizmente não tem como nós nos calarmos. Nós vamos fazer uma autoanálise em pouquíssimas palavras, para nós não ficarmos muito longo. E eu quero os comentários no rodapé do vídeo. E quero que vocês compartilhem esse canal, divulguem, que nós temos que chegar em 1000 inscritos rapidamente, meus irmãos. Ajude o canal, senão não tem como nós ficar trabalhando se vocês não investem em ajudar o canal de apologética. Queridos e amados irmãos, pastora Nadir, suposta pastora Nadir, suposta porque não é que ela é falsa, é suposta porque não existe pastora. Então a suposta Nadir, a pastora Nadir, ela grava um vídeo em uma mensagem, um recado, que eu detesto esse tipo de recado. Ela grava um recado ao pastor Paulo Júnior sobre o pastorado feminino. Paulo Júnior nem combateu ela. Paulo Júnior pregou num dos seus vídeos do seu canal, da sua igreja, sobre a doutrina do pastorado e apresenta o pastorado masculino ordenado por Deus, que está em Efésios, está em toda a Bíblia espalhado, onde Deus deu uns para pastores, uns para mestres, outros para evangelistas, outros para doutores e mestres. Nunca apresentou e nunca se viu uma mulher ordenada ao pastorado dentro da história da Bíblia Sagrada, nem na antiga dispensação, na ordem sacerdotal araônica, e nem entre os 12 apóstolos de Cristo. Houve um traidor, mas não uma mulher. E se fosse para haver uma mulher, haveria dentro dos 12, pois Jesus jamais deixaria de chamar uma das mulheres próximas a eles, que ajudavam eles, estavam sempre prontas a ajudar eles na época do seu ministério. Então Jesus não deu exemplo dentro do próprio ministério, porque todo exemplo bíblico para se seguir como base de fé e prática dessas coisas mais ferrenha foi dado por Cristo, e Cristo não deixou não, de forma alguma, uma mulher entre os 12. A própria Igreja Católica teve uma papisa que se passou por homem para ser uma sacerdote, uma sacerdotisa da Igreja Católica, que acabou trazendo uma grande confusão lá. Quem conhece a história da igreja sabe. Mas dentro do Evangelho de Cristo não há ordenação feminina de bispa, presbítera, apóstola, missionária, presbítera, diácona. Não existe, de forma alguma. As igrejas erram ao interpretar mal os textos. A mulher pode trabalhar? Pode ajudar? Pode, mas não existe ordenação feminina. Aí você vai, mas você está contra a mulher por ser um besta? Não, não estou contra ninguém, eu só não posso dizer o que não existe, eu não posso afirmar o que não existe. E aqui nós vamos fazer uma autoanálise do que ela vai dizer. Você presta atenção. Eu não vou comentar mais, para não ficar longo, mas ela, nesse vídeo, antes que eu me esqueça, ela se apresenta como a pessoa verdadeira, ministério verdadeiro, dado pelo próprio Espírito Santo. Aí ela fala do Paulo Júnior, que o Paulo Júnior é herético, que os pastores são heréticos, e ela, nesse vídeo, combate o Paulo Júnior chamando de herético. Ela chama o Paulo Júnior, nesse vídeo, de louco. Você sabe o que a Bíblia diz para aqueles que chamam seus irmãos de louco? Você pode assistir o vídeo na íntegra que você vai ver. Louco, herético, outro sim. Ela vai falar nesse vídeo e combater de todas as formas, usar todos os textos, tudo que lhe favorece para ela combater o pastorado do Paulo Júnior ao combater o pastorado feminino, a ordenação feminina. Ela vai usar todos os artifícios para tentar provar e entrar na cabeça das pessoas com a exegese pobre de que existe um ministério de ordenação, um ministério feminino. E ela vai usar tudo que lhe é cabível. Aí ela vai apresentar a própria certidão de óbito do marido com muito orgulho, quando ele morre ao contrariar o ministério dela. Ela apresenta com muito orgulho e ela profere palavras que são claríssimas, de que todos aqueles que se levantar contra o ministério dela, Deus pode tirar, assim como tirou o marido dela. Então ela deixa nas entrelinhas uma ira, um ódio, um rancor, muita coisa ruim no comentário de achar que as pessoas que estão pregando contra a ordenação feminina tem alguma coisa contra ela ou contra qualquer pessoa que galgar para si esse título. Não. E aí ela lança e profere maldição em cima das pessoas, como se as pessoas tivessem contra ela fazer a obra. Não, na realidade ninguém tem nada contra ninguém fazer a obra. Entenda a posição do Paulo Júnior e a dela.
Mas o que eu coloco aqui, meus irmãos? Vocês entendam aqui, ela vai apresentar com muito orgulho, ela vai falar da submissão da mulher. Há um perigo muito grande aqui, porque ela não quer que fale nada sobre ela, mas ela vai combater o homem de Deus, vai combater os servos de Deus, os pastores, com muita eficácia. E ela se levantou, essa mulher, como uma combatente do verdadeiro evangelho, da sã doutrina da palavra de Deus, com muita, uma fachada de simplicidade, com muito conhecimento em algumas coisas, uma experiência aí, segundo ela, de arrebatamentos, de sentido e êxtase, e está convencendo muitas pessoas, e vai convencer muita gente, porque o povo não tem conhecimento bíblico. Não é à toa que o canal dela explodiu e tem milhões de visualização. Os vídeos, mas amém, ninguém está contra, pode ter 1 milhão, 2 milhões. Até porque eu sei que o evangelho verdadeiro no presente momento não é ovacionado. Então isso não nos preocupa. O que nos preocupa aqui, o que mais nos preocupa aqui não é ela tentar combater sobre submissão. Aqui ela coloca as mulheres contra os maridos, as mulheres contra os próprios pastores da igreja, porque ela está pregando que tem um limite para a submissão da mulher da mulher no sentido espiritual da obra espiritual da vida na igreja, tem um limite, que ali é questão de honra e não de submissão. Meus irmãos, a questão de submissão da mulher ao marido é na vida conjugal, na vida secular, nesse contexto da sociedade do doméstico e também da vida espiritual da igreja. O próprio Cristo é o cabeça da igreja e essas orientações para a igreja sempre traz a igreja debaixo das orientações de Cristo. E há um comparativo entre o Cristo e a igreja e o esposo e a esposa. Então, meus irmãos, é tudo em submissão uns aos outros. Então, quando uma pessoa se apresenta pregando contra a submissão, eu tenho outro vídeo no canal Bíblia em Foco sobre submissão. Quando alguém se apresenta com insubmissão, seja na área que for, seja na área profissional, espiritual, é obra de demônio, irmão, porque Cristo foi submisso. A Bíblia diz, e submisso até morte de cruz. E em nada ele voltou atrás no plano da submissão. Então, tudo que é pessoas insubordinadas, pessoas desobedientes, pessoas insubmissas, pessoas que não submetem à verdadeira palavra de Deus, porque você se revoltar contra uma aberração é uma coisa, mas você se revoltar contra a verdadeira palavra de Deus e criar doutrinas como fazem essas seitas pseudo-cristãs, que apresentam o seu modo doutrinário e condenam a verdadeira doutrina, isso é um perigo muito grande. E se vocês não tiverem discernimento do Espírito nessa última hora, meus irmãos, vocês vão abraçar de tudo. Eu não sou a favor 100% que o Paulo Júnior prega. Tem algumas diferenças que eu tenho com ele no sentido de o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Ele prega sobre a mulher andar de cabelo cortado, usar brinco, calça. Eu não concordo no sentido de princípios doutrinários e desses princípios doutrinários com ele. Mas em sentido desse sentido que ele está falando sobre o pastorado, a ordenação feminina, ele está 100% correto biblicamente falando. Mas o que mais pesa, irmãos, vocês ouçam com atenção agora. Eu vou soltar aqui o vídeo dela, ó, tá certo? Análise então aqui da mensagem de Deus pregado por ela ao Paulo Júnior, por causa do Paulo Júnior pregar contra o pastorado feminino. Assim, ó, escute com atenção. Ó, vocês viram por que eu não acredito em arrebatamento nessa última hora? Que Deus tenha misericórdia de mim e de todas as pessoas. Eu acredito sim em arrebatamento, mas quando é do Espírito de Deus, quando Deus vai edificar a igreja, quando Deus vai dar uma mensagem. Irmãos, no que vai edificar a igreja, por exemplo, qual é a edificação que traz ela afirmar que viu Paulo Júnior no inferno, antecedendo os fatos? O que é o arrebatamento? Trazer o futuro para o presente. Ela trouxe para o presente o futuro das coisas espirituais que são no mundo espiritual, para o presente. Ela foi no inferno e viu Paulo Júnior nos dias de hoje atuais no inferno. Por quê? Por que é nos dias atuais? Porque ele não morreu ainda. E enquanto não partir, não tem como ser direcionado para um lugar dessa natureza. Então ela viu no presente momento. Então ela está afirmando que no presente momento o Paulo Júnior já está no inferno, condenado ao inferno se ele partir hoje. Vocês estão entendendo a veracidade dos fatos? Então ela está chamando Paulo Júnior de machista, autoritário, porque simplesmente não concordou. Porque essas pessoas aqui, não é só essa irmã, o Júlio César, todas essas pessoas, todos esses que trabalham em arrebatamento de sentido,
que têm experiência com Deus, que vão ao céu e ao inferno. Se você não concordar com o que eles falar, você está fuzilado por eles, tá certo? Eles vão te contrariar. Então o que acontece? Ela viu o Paulo Júnior no inferno. Meu Deus, mas é muito pesado, irmão, é muito forte, é um juízo temerário, irmão. Como que eu e você vamos afirmar, até as pessoas que nós sabemos 100% que a palavra dá o direito de nós dizer que vão para o inferno, a gente não pode dizer por causa da família. Quem é um cristão verdadeiro sabe que nós não vamos ganhar nada dizendo que A ou B está no inferno, porque a Bíblia diz quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Então não é lucro para nós, nem ganho nenhum, nós está por aí afirmando, isso sim que é juiz. Aí alguém não vem no meu canal, vem me chamar de juiz, que nunca julguei ninguém. Sempre preguei a verdade. Quando preguei sobre casamento, eu era juiz, claro, porque não condiz com aquilo, com as aberrações dele. Porque esse povo divorciado, separado, está tudo aqui, seguindo esses canais. Esse povo que não gosta da palavra estão aqui, vive de fogo, de poder, mas nunca muda de vida. É verdadeiro fogo de palha. Então sempre cheio do fogo, mas nunca transforma a sua vida, não vive na palavra, não muda de vida, não são nova criatura, não crava o pecado e a carne na cruz, então por aí, vem defender esses canais. Aí aqui ninguém vai dizer, ué, irmã, mas a senhora é juiz, ninguém foi lá nos vídeos do Júlio César dizer que ele era juiz quando ele colocou Anderson do Carmo no inferno. Ninguém foi nos vídeos da outra pastora que colocou o Gabriel Diniz no inferno comentar. Ninguém veio aqui comentar que essas pessoas são juízes. Ué, essas pessoas são imunes? Estão imunizados a comentários, a apologética? Essas pessoas aqui são o próprio Cristo? São o próprio Deus? Ah, meus irmãos, ainda que fossem homens de Deus, cheios do Espírito Santo, a gente tem o direito de trazer a nossa ideia diversificada, com respeito, sem blasfêmia, sem nada. Imagina nós tendo base bíblica de que está errado, senão não vamos falar. Então, é muito pesada a afirmativa dela. Vocês assistem todo o vídeo nas suas casas, e vocês vão ver que ela combate o Paulo Júnior, chamando de falso, de herético, de louco, e seu Paulo Júnior não reconhece ele como pastor, não dobra a língua, não tem respeito e quer que respeite uma mulher que tem um pastorado feminino, que é um suposto pastorado, né, que não existe pastorado feminino. Então é bem complicado. Então você comenta e compartilha, eu não vou além, porque não há necessidade, chega isso, para mim chega, não vou ouvir todo o vídeo, não vou deixar o vídeo extenso, porque para mim, olha, sinceramente, só essa porção chega. E eu vou ler esse texto aqui para ela repetidas vezes, ó. Vou ler esse aqui, ó, Tito 2. Tito 2 e 1. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, me coloque como Tito. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Os velhos homens. Agora as velhas. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, não é vinho alcoólico no sentido de bebedeira, mas de alegria, que sejam prudentes, honestas e sisudas ao falar, que tenham respeito, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Aqui não vejo nenhuma maestria nela, ficar combatendo pastores e brigando com pastores. Mesmo que ela quisesse ser uma suposta pastora, que ela ficasse quieta, não viesse combater homens de Deus. Então tem um problema muito sério aí, vocês precisam analisar. Ó, versículo 4. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Ensinar as mulheres novas a ser prudentes na fé e respeitar seus maridos. Não é o que ela está fazendo, ela está colocando toda a mulherada contra os seus próprios maridos. Então essa mulher é um mau exemplo para as velhas e para as novas, porque vai trazer velhas paroleiras, briguentas e combatentes do verdadeiro evangelho, e vai dar exemplo para as novas se rebelar contra pastores e contra maridos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. É isso que uma serva de Deus verdadeira faz na vida das mulheres novas e de exemplo na sociedade e dentro do contexto da vida espiritual na igreja. Falou com vocês o pastor Levi Longará. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Ao contrário, em Cristo seremos justificados. E agora eu quero ver aqueles que vinham no canal dizer: o senhor é juiz, pastor? Agora vai lá, comente lá. Ué, mas a irmã a mãe é juiz agora, está colocando o Paulo Júnior no inferno? Já tem as chaves dos portões eternos, já coloca quem quer e tira quem quer. Não, irmã, mas é que a irmã foi arrebatada no espírito e ela viu, meu senhor. Qual é a edificação que traz para a igreja dizer que viu um pastor no inferno? Não tem edificação nenhuma, mesmo que esse seja um enganador. Temos a Bíblia como mapa e guia da vida eterna. Fique em Deus, meus irmãos.